Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, nós te damos graças por tudo que vamos receber hoje, por toda palavra preciosa e boa para o nosso espírito, palavra de amor, palavra de consolo, de zelo que o Senhor tem por cada um de nós e por cada pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. O Senhor sempre traz, o Senhor sempre usa esse púlpito para nos dar a palavra que a gente precisa aqui dentro do nosso coração, Senhor. Por isso, graças te damos por esse zelo que o Senhor tem com as nossas vidas aqui nesse lugar. Recebo também, Senhor, todos com a mente de Cristo ativada, para entender a glória de hoje, que todos sejam iluminados no entendimento, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Louve a Deus com as suas palmas. Isso, igreja abençoada, povo bem-aventurado somos nós. E a reunião de hoje tem por título, por nome, a diferença entre o ouvinte e o discípulo, parte 1. É a glória de hoje. Vou repetir. A diferença entre o ouvinte e o discípulo. Primeira parte. Um tema muito importante, muito necessário para nós aqui e para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Se você observar a vida do Senhor Jesus quando estava sobre a terra, pregando o reino de Deus, a palavra pela vontade do Pai, as pessoas que rodeavam ele, a multidão que a Bíblia conta sempre, você vai ver que havia muitos ouvintes, pessoas que ouviam as palavras do Senhor Jesus, mas que não queriam e nem tinham o menor compromisso com nada, como é também nos nossos dias. Tem pessoas que gostam de ouvir o que nós pregamos aqui, que até se comunica comigo: pastor Sandro, naquela ministração, naquela palavra, eu fiquei tão emocionada, falou tanto ao meu coração, trouxe, sabe, uma paz, mas só que na hora que a palavra de Deus chama a pessoa para a prática, ela não quer compromisso, ela não quer levar a graça de Deus a sério na sua vida, ela é um ouvinte, que quer só acompanhar de longe, como era também nos dias do Senhor Jesus. Falta em muitas pessoas que estão nos ouvindo a atitude de se aproximar, de assumir, de ter um compromisso com a graça de Deus, de levar a palavra de Deus mais a sério. Meu amado, no tempo do Senhor Jesus também havia essas pessoas que ficavam de longe, que queria só ouvir, eram ouvintes da palavra. E tem muitos exemplos na Bíblia. O jovem rico é o primeiro exemplo a se pensar. Ele não teve coragem de seguir o ensino do Senhor Jesus, porque era apegado ao dinheiro, às coisas dessa vida. Como muitas pessoas que até gostam da graça de Deus, mas quando essa mesma palavra chama ela para um compromisso mais sério, ela fica de longe. Não. Eu quero ficar só ouvindo. Eu gosto de ouvir. É ouvinte, como o jovem rico. Era uma pessoa apegada ao dinheiro. Jesus falou: olha, vende todos os seus bens e dá aos pobres. Semeia tudo que você tem. Sendo ele muito apegado às suas riquezas, foi embora triste. E aí eu pergunto, e eu quero que você me responda: Jesus foi atrás dele? Não foi atrás dele. Porque se o coração da pessoa não for todo de Deus, todo entregue para Deus, não serve para ser discípulo,
do Criador. Para ser um discípulo de Deus, você tem que ter um coração totalmente entregue a Deus. E um coração que é entregue a Deus, na hora do semear, age como Abel. Não tem apego a nada e separa o melhor para Deus. A Bíblia fala também de um homem chamado Nicodemos, que na hora de assumir o reino de Deus, o ensino do Senhor Jesus, teve medo, covardia, por causa das outras pessoas. Nicodemos era um ouvinte, mas que não tinha coragem de assumir o ensino do Senhor Jesus em sua vida. Porque se você assume mesmo a palavra de Deus em sua vida, você vai ter que enfrentar os do contra. Dentro da sua casa, escute muito bem você que está me ouvindo, e você aqui, e fora da sua casa também. E isso só um discípulo faz, e isso só um discípulo tem coragem de enfrentar. Só um discípulo consegue enfrentar os seus dentro de casa para servir a Deus. Só um discípulo, quem é só ouvinte não enfrenta ninguém. Não, tudo bem, eu não vou não. Ó, para de ir naquela igreja lá. Não, eu paro sim. Ó, para de escutar esse pastor aí porque eu sou a sua sobrinha, eu sou o seu filho, eu sou o seu marido, eu sou a sua esposa. Não, tudo bem, não vou nem ouvir mais ele. O ouvinte. Mas o discípulo mesmo, a atitude dele é outra. E só o discípulo enfrenta. E o tempo todo o Senhor Jesus ensinou as pessoas a terem coragem de assumir o reino de Deus em sua vida. E para assumir tem que ser discípulo. É necessário, abençoado, enfrentar alguma coisa. Se você quer ser servo de Deus mesmo, você vai ter que enfrentar alguma coisa para assumir esse Deus que você disse que você ama. Ou lá no seu trabalho, ou dentro de casa, você vai ter que enfrentar. Em nome de Jesus. Vai ter que haver uma atitude da sua parte para assumir esse Deus em sua vida. Você tem que lembrar que Deus não te deu espírito de covardia. Desde o momento que Deus revelou a graça dele na minha vida, eu enfrentei muita coisa, família. Porque tem familiares meus que estão do outro lado, que estão no sistema religioso. Eu tive que enfrentar eles. Mãe, irmão, a minha esposa também, até hoje. Porque aprove a Deus revelar a graça a mim e a ela. E a eles ainda não. Se eu fosse só ouvinte da palavra, eu teria desistido, porque a afronta foi muito grande. Para a gente não estar aqui, como também ela. E só um discípulo enfrenta a oposição. Aqueles que são do contra. O ouvinte, ele deixa quieto. Mas só que a Bíblia, Paulo por Deus, lembra isso para Timóteo. Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. E você não pode se esquecer disso. Habita em você um espírito poderoso. O espírito do Criador. Você tem experiência que Deus tem sido contigo. Só isso basta para você enfrentar qualquer situação. Deus tem mostrado que Ele é contigo. Então você não tem dúvida, nenhum de vocês aqui, que vocês estão sendo servidos por Deus. Vocês estão sendo servidos por Deus. Nós temos aqui testemunhos. Você é um testemunho vivo. Que Deus tem sido com você. Livramento de enfermidade, livramento de acidente, carro que te atropela, carro que não mata. E não é uma vez só não, duas. Essa mulher não morre, esse homem não morre. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Em um nome de Jesus. E o fulano já foi para o hospital, já voltou, foi para o hospital e não morre. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E a dificuldade financeira, o desemprego que veio e passou. E a dificuldade financeira que veio e passou. E aquela primeira perseguição que veio e passou, e a segunda e a terceira, agora eu estou na quarta, pastor, já perdi as contas. E você vai passar. O discípulo enfrenta e ele vence. Quem deixa de ser ouvinte e se transforma num discípulo, porque nós estamos aqui para formar discípulos. Deixar de ser apenas um ouvinte e se tornar um praticante de verdade. E só o discípulo leva a sério. Só o discípulo tem compromisso com isso aqui, ó, reino de Deus. Tem que ter muita coragem, viu? E nesses momentos é que o discípulo se mostra discípulo. Quando ele está sendo afrontado, quando ele está sendo perseguido, ele se mostra. Ele mostra a sua fé,
o seu amor a Deus, a sua firmeza ao Evangelho. E para isso, tem que ter muita coragem. O discípulo mesmo, ele está comprometido com Deus. Ele coloca Deus acima de tudo, quando é para servi-lo. Olha, abençoado, se você realmente quer servir a Deus, Jesus deixou um recado amando do Senhor, que certos laços não pode te prender aqui na terra. Deus tem que estar acima de certos laços, principalmente os laços familiares. Não pode prender você. Se você quer servir, se você quer ser discípulo, se tiver aí, coloca por favor aqui no telão, Lucas 14, verso 25 e 26. Grandes multidões o acompanhavam, sempre multidão, está vendo? Ouvindo. Mas Deus, em Cristo Jesus, sempre procurou tirar a medida dessas pessoas, para ver quem era que ia se tornar discípulo. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: bom, agora eu vou tirar a medida desse pessoal que comeu muito pão e muito peixe. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Meu discípulo. Então, para ser discípulo, você precisa entender isso aqui, ó. Todas essas pessoas você ama. Irmão, marido, esposa, filhos. Todas essas pessoas você ama. Mas a sua ligação maior não pode ser adiada. Ela tem que ser sempre o Criador. Essa não é uma exortação ao desprezo. Eu vou desprezar meu marido porque eu estou indo na igreja. Não faça isso. Eu vou desprezar minha filha porque ela se opõe contra. Não é desprezar a família. Você vai amar, mas você tem que ter uma atitude de lealdade a quem? A Deus. De servir, de fazer. Ele tem que estar acima desse laço familiar e eu vou ser bem sucedido. E até o pedido de transformação eu recebo tomando posse. Servindo a Deus. Amém? Perseverando pela sua casa. Então veja, para você se tornar um discípulo, Deus tem que estar acima de todos eles. O filho não pode ser mais do que Deus. A tua lealdade não pode ser maior ao filho do que a Deus. A tua lealdade não pode ser maior ao marido, à esposa, do que a Deus. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. A nossa comunhão, os nossos encontros, o nosso congregar é tão pouco, que você não pode abrir mão disso. Você trabalha uma semana inteira. Você recebe muitas informações, muita coisa boa e muito mais coisa ruim do que boa. Então, você precisa ter um momento com o seu Criador. Você precisa ter alguns instantes para meditar, orar, louvar e ser adorador do Deus Espírito de verdade. E isso, lendo a Bíblia em casa, não dá certo, porque tem a roupa para lavar, tem o filho que tem que ir para a escola, ou está chegando, ou está saindo, o marido que quer janta, o marido que quer almoço, é a casa para arrumar, é tanta coisa para fazer, que a gente precisa, como diz Paulo aos Hebreus, a gente precisa estar congregando, a gente precisa estar em um lugar onde a gente se reúne como igreja de Deus, para receber o alimento, e nós temos, e nós precisamos ser muito corajosos para assumir isso também. Porque se não houver coragem para você assumir, você vai ser só ouvinte da graça de Deus, como muitas pessoas são. Eu acho tudo muito bonito, mas congregar eu não quero. Semear também não, e ir lá, porque se eu for lá eu vou ter que ter compromisso com oração, com semear, então eu vou ser só ouvinte. Essas pessoas, diz a palavra, que elas não desfrutam do benefício, porque não está praticando. Não tem prática de amor, não tem prática de adorador, não planta para colher, não vive uma vida de servo. Essa vida de servo que está na internet é um ensinamento do homem, porque na prática a Bíblia ensina outra coisa, que a gente tem que ser adorador, que a gente tem que ter uma vida de oração, que a gente tem que ter contato com os irmãos, que a gente deve ser evangelista, etc, etc. Se não houver quem pregue, como crerão?
Então, tem que existir a missão de alguém estar pregando, que é a minha aqui. Mas na internet tem um monte de gente que não precisa de nada disso não. Porque você já tem Deus no seu coração. Você conversou com Ele hoje? Conversei, então lá está tudo certo. E não está tudo errado. A Bíblia ensina que nós temos que nos voltar para Ele, e Ele vai se voltar para quem? Para nós. Tem que haver o primeiro passo, tem que haver um plantar, tem que haver um perseverar, um esforço de todos nós, para a gente ser recompensado. Está lá em Hebreus capítulo 10, se não houver perseverança, se não houver esforço, não há recompensa. Está descrito lá. Já lemos sobre isso. E aqui nós temos mais uma evidência, que é essa aqui. Ó. Aqui Jesus tira a medida. Grande multidão, muita gente me ouvindo. Mas espera aí, quer ser meu discípulo? A sua lealdade não pode ser maior ao seu filho, tem que ser a mim, ao meu pai. E aí, está disposto? Então vem. Se não está, tchau. Foi o caso do jovem rico. O Senhor Jesus não foi atrás dele. Um outro exemplo a se pensar, porque tem vários na Bíblia. Marta é o exemplo do ouvinte. Não precisa nem ler, porque você tem olhos iluminados, você tem a mente de Cristo. Ao mesmo tempo que eu estou meditando, conversando com vocês, a sua mente está passeando na Bíblia, sem nós abrirmos ela. Marta é o exemplo do ouvinte, sempre preocupada primeiro com as suas coisas, e tem muita gente assim, sem tempo para Deus, sem tempo para congregar, pessoas que querem mudança de vida, mas que não querem estar aos pés do Senhor Jesus, não querem compromisso. São pessoas que ficam pedindo, ora por mim, tu vai para a igreja, ora lá por mim. Mas elas não querem ter um compromisso, elas não querem ter uma vida de oração. Pessoas até que estão nos ouvindo. Elas pedem, mas elas mesmas, se a gente chama, tudo bem, você quer oração, minha irmã? Pela internet, você está pedindo? Sim, nós vamos orar. Mas vem também, está congregando para a gente orar junto. Ah, pastor, não dá, porque tem que pegar um ônibus e depois um trem, e para voltar um trem e um ônibus, é muito longe. E as pessoas, no tempo do Senhor Jesus, pessoas que não olhavam para as dificuldades e iam ao seu encontro. Hoje a gente vê o mimimi, tanta dificuldade. Agora, quando é para comprar roupa agora, em tempos de festa, meu Deus do céu, para comprar sapato, comprar comida, a pessoa se mete no meio daquele formigueiro, como o Brás, dentro de shopping, não, vamos menino, e pega na mão da criança e vai, e sai cedo, enfrenta a madrugada, o frio, e a multidão, e vai, não, que eu tenho que ir, que eu tenho que comprar, eu tenho que ter, ela faz tudo, ela não olha quantas condições ela vai pegar, e ela paga Uber para ir, paga Uber para voltar. Agora, quando é para Deus, é tanta dificuldade. Não é verdade, meu irmão, você que me ouve aí do outro lado? Para Deus tem sempre a distância, é sempre, o dia está muito quente, ou o dia está muito frio. Aquele que quer ser discípulo, ele tem que ultrapassar todas essas barreiras que a própria carne da pessoa coloca. Eu me faço entender? Essa é a dificuldade que o próprio ser humano põe na hora de servir ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, já que nós meditamos nessa narrativa. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38. Aqui nós temos um exemplo claro de uma pessoa ouvinte e a outra discípulo. Marta tinha uma irmã chamada Maria, e Jesus disse que das duas, uma fez a escolha certa. E quem fez a escolha certa foi Maria. Olha só. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que ela, minha irmã, tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Pô, você tem uma coisa para arrumar aqui, comida para fazer, roupa para lavar, misericórdia, essa mulher está aí sentada. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu o quê? A boa parte. E esta não lhe será o quê? Tirada. Louve a Deus com as suas palmas. Maria, pois, escolheu a boa parte. Essa é a minha escolha e essa tem que ser a sua. Amém? Essa é a minha escolha de ter compromisso, de levar o ensinamento da graça de Deus a sério. Essa é a minha escolha. E tem que ser a sua também. A gente tem que levar as coisas de Deus a sério. O congregar, o receber da palavra, ter esse desejo. Aqui nós temos, como eu falei no princípio, o exemplo do ouvinte e o exemplo do discípulo. E nós temos que escolher a boa parte. Senhor, eu quero congregar, eu quero me alimentar da tua palavra, da tua graça, eu quero te louvar. O discípulo, ele congrega. Você que me ouve aí do outro lado. O discípulo congrega, meu irmão. O discípulo tem o desejo de adorar a Deus, de louvar, de estar com os irmãos, de saudar o irmão. O discípulo, ele quer ter os seus momentos com Deus de oração, ele quer viver isso. O discípulo dizima, oferta, o discípulo tem amor em trazer as suas ofertas, os seus dízimos, para manter a graça de Deus. O discípulo tem prazer em ajudar. O discípulo tem prazer em falar do Evangelho. O discípulo é íntimo do Senhor. E aquele que é íntimo de Deus, ele é consolado por Deus. O íntimo sente o consolo de Deus, porque ele é íntimo. Quando a pessoa é íntima de Deus, ela sente o consolo de Deus na sua vida. Deus está me consolando. Eu sinto o consolo dele. E só o íntimo sente isso. O ouvinte não sente nada. Pelo contrário, é só uma pessoa desesperada, preocupada o tempo todo, sem paz, sem paz, sem paz, sem paz. Agora, aquele que é íntimo, ela sente o consolo de Deus na sua vida. É uma coisa linda. O discípulo, uma outra característica do discípulo, não rebate o mal com o mal. Se você que me ouve aí do outro lado, ainda anda nessa de rebater, de estar brigando, pastor, se falou mal de mim, eu parto para cima. Eu quebro a cara mesmo da pessoa, sabe? Eu sou assim. Não mexe comigo não, não fala meu nome não, sem eu estar presente. Não me olha atravessado não. Eu sou assim, pastor. Eu sou assim, eu parto para cima, eu brigo mesmo. Você não é um discípulo. Você é um ouvinte. E um mau ouvinte da palavra de Deus se você ainda anda assim. Quem anda assim é um péssimo ouvinte. Uma pessoa que rebate, briga por qualquer questão, por qualquer assunto, a pessoa está brigando, está rebatendo. Tem gente que se agarra no ressentimento, na raiva, ela gruda. Desgruda, meu irmão, desse ódio, dessa mágoa, dessa raiva. Tem gente que se gruda nessas coisas. O discípulo, ele se aplica ao ensino. Ele ouve, ele recebe, ele entende que não deve andar assim, cheio de ódio, cheio de raiva, brigando, ameaçando as pessoas. Eu sou esquentada, viu? Ah, você não me conhece não, fulano. Eu quebro mesmo a cara. Tem gente que gosta até de mostrar uma certa valentia, que briga mesmo, né? Que discute, que xinga. Pessoas que desejam o mal do outro. Você é ouvinte, e um péssimo ouvinte, porque o discípulo, ele tem prática, ele é convertido à palavra, ele não anda em contenda com os outros acerca de nada. O discípulo não anda em contenda com ninguém acerca de nada. Nada. Um discípulo da graça, o seu caminhar, o seu agir, o seu falar, ele tem o perdão de Jesus. O seu caminhar, o seu agir, o seu falar, tem o amor de Jesus. Tem a paciência do Criador. Tem um bom testemunho. A pessoa leva a sério as coisas de Deus. O Evangelho nos ensina como nós temos que olhar as pessoas. Sabia? Como que você tem que olhar as pessoas? Eu pergunto uma coisa para você.
Paulo, o apóstolo Paulo, era ouvinte ou um discípulo de Deus? Um ouvinte ou um discípulo? Um discípulo. Veja como é que um discípulo fala acerca das pessoas que agem na carne, que quer brigar, que tem ódio. Olha como um discípulo tem que viver. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. A segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,16. Olha como deve ser o andar de um discípulo. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é novo o quê? Criatura. As coisas antigas. Eu sou explosivo, eu tenho tanta raiva, eu sou de bater, eu sou de brigar. Já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. Tem que haver uma mudança. Temperamento forte, esquisito, estranho. Aquela fúria. Está aqui abençoado. Porque se você olha segundo a carne, não tem fim o ódio, não é verdade? Se você olha uma pessoa segundo a carne, não tem fim a raiva. Não tem fim a mágoa, meu irmão. Não tem fim. Então Paulo não era um ouvinte, ele era discípulo. E ele, como discípulo, está falando aqui, olha gente, para que o ódio tenha fim, a gente não pode olhar ninguém segundo a carne, porque se a gente olha segundo a carne, não tem fim a raiva. E é verdade. Se você olha uma pessoa segundo a carne, e sempre fica com aquela lembrança do que a pessoa te fez, do que ela falou, etc e tal, a raiva não tem fim. Não é verdade? Não tem fim aquela situação. Você fica ruminando, cada vez que você lembra, cada vez que você fala, a raiva não tem fim. Então a gente tem que viver sobre a terra sem olhar as pessoas segundo o quê? A carne. Como seria a minha convivência aqui? Eu vou me colocar como exemplo. Como seria a minha convivência aqui com você e com as pessoas lá fora, se eu olhasse o tempo todo você segundo a carne e as pessoas segundo a carne? Seria péssimo. Eu estaria desconectado de Deus aqui se eu ficasse olhando vocês segundo a carne o tempo todo. Não é verdade, meus irmãos? Temos que nos amarmos, temos que nos compreendermos, temos que nos suportarmos. A gente tem que suportar o outro, porque se ele tem defeito, você também tem. Não tem jeito. No trabalho, do mesmo jeito. A gente só vê as debilidades dos outros, mas você também tem. Se aquela pessoa é chata, tem alguma coisa em você que também é chata. Se tem alguma coisa em alguém na família que você não gosta, também essa pessoa vê algo em você que ela também não gosta. E nós temos que nos suportarmos. Porque nós estamos em um corpo de carne que não é perfeito e todos nós temos as nossas chatices. Nós temos alguma coisa que não agrada a alguém. E se a gente for olhar segundo a carne, a gente vai viver brigando com essa pessoa o tempo todo e esse ódio não vai sair, essa raiva não vai sair, porque estou olhando essa pessoa segundo o quê? A carne. Então esse ódio não tem fim, não acaba mesmo o negócio. Então se a gente for nova criatura, as coisas mudam. Amém? Amém. Diga, eu recebo essa palavra. O discípulo, o nível dele é de compromisso. Eu recebo você tendo. O nível dele é de obediência ao ensino. Eu recebo essa palavra hoje sendo recebida por vocês todos aqui e por quem está me ouvindo. Ele tem compromisso, obediência ao ensino e vive isso na prática. Tem uma evidência muito importante em Tiago. Abra a sua Bíblia em Tiago 1:22 para que você tenha uma vida bem-sucedida. Esse tema está na sua primeira parte, depois teremos a segunda. Eu não vou me alongar muito, hoje é apenas a introdução do assunto. Na segunda parte a gente vai entrar mais no miolo do tema. Estamos aqui passeando e vendo as características, conhecendo os ouvintes, para depois a gente conhecer um pouco mais as características daquele que é discípulo, daquele que é íntimo de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. Aqui vai mostrar para nós, Deus através da vida do apóstolo Tiago,
nesse capítulo 1, a partir do verso 22, que existem pessoas que apenas escutam a palavra de Deus, enquanto que o discípulo pratica, ele vive de acordo com aquele ensinamento. Ele se lança. E eu recebo muitas pessoas tendo a atitude de assumir, tendo a coragem de começar a congregar. Meu Deus, há quanto tempo você me ouve, abençoado? Há quanto tempo você é ouvinte? Eu recebo você se transformando em um discípulo. Você virando um discípulo de Deus, com compromisso, levando a graça de Deus a sério, querendo mesmo viver a intimidade da palavra na prática, como os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. E com isto, você será bem-sucedido em tudo que você realiza. É a palavra que promete isso. Tiago capítulo 1, verso 22. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Então existe a classe de ouvintes. Atenção, hein? Existe um grupo de pessoas, uma classe de pessoas que é só o quê? Ouvintes da palavra. Mas existe também um grupo de pessoas, uma classe de pessoas que deixa de ser ouvinte e se torna praticante, vive de acordo com aquilo que está ouvindo. Se torna um discípulo de Deus. Portanto, vai vendo aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. A pessoa que só ouve a palavra não gera mudanças. É a mesma coisa. Você vai no espelho depois, a sua imagem desaparece do espelho, não é assim? Enquanto você está ali diante, está ali, mas quando você sai, desaparece. Assim é a vida daquela pessoa que não é praticante. Ela só ouve. Isso não gera mudanças, não gera transformações. É o significado, verso 25. Mas aquele que considera, que tem consideração, isso é importante, atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, porque tem aquelas pessoas que ficam escolhendo o que ela quer ouvir, o que ela quer. Não, isso eu quero, isso eu não quero. Ah, ele falou de semeadura, eu não quero. Compromisso congregar também não quero. Perdão não, porque eu não perdoo o meu ex-marido, nem que ele morra. Tem gente assim sobre a terra, e outras coisas piores, né? Ela fica escolhendo, é o ouvinte, ele é negligente, vai vendo, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza em nome de Jesus. Quando você deixa de ser ouvinte e se torna um operoso praticante, não, agora eu vou levar a palavra de Deus a sério, eu vou ter compromisso, eu vou ter a atitude de assumir essa palavra na minha vida. Eu vou começar a congregar como a palavra pede, em Hebreus 10, 25. Você começa a ser bem-aventurado em tudo que você faz. Abençoado, eu não estou aqui querendo agradar nenhum de vocês, estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Pode adentrar aqui 1000 pessoas para serem atendidas. E cada um com um problema diferente. Eu vou falar para as 1000 pessoas a mesma coisa. Senta, ouve. Abre o teu coração para a voz de Deus. Quando você abrir o teu coração para a voz de Deus, você vai ficar curada. Você vai perdoar marido. Você vai ter a sua vida livrada, protegida de tudo que você está enfrentando no trabalho. As portas vão se abrir para você. Eu vou dar o mesmo conselho para as 1000 pessoas com 1000 problemas diferentes. Tem pessoas que querem ser atendidas e ela quer uma orientação diferente. Eu estou com um problema no casamento, eu queria uma coisa diferente, umas palavras bonitas. Não. Senta e ouve. Você não está sobrecarregado? O que é que Jesus fala? Se está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Ouça a palavra e você será livrado. Então não tem que ter essa coisa que faz o sistema. Reunião para a vida sentimental, reunião da família, reunião do empresário, reunião da vida financeira. Não.
Toda reunião aqui é para mudança em todas as áreas da sua vida. E o conselho é o mesmo. Senta, ouve a palavra, abre o teu coração. Não endureça o seu coração para Deus. Porque tem pessoas que entram, mas o coração dela está endurecido para Deus. Ah, mas isso que ele está pedindo eu não vou fazer. Imagina, eu vou estar me rebaixando, perdoando essa pessoa. Você não está se rebaixando, não. Você está tirando uma doença de dentro de você. Porque o ódio é uma doença. É um veneno. E você vai começar a dormir melhor, vai ter paz, vai trabalhar com mais alegria. Uma leveza no seu corpo enorme você vai sentir. Você que está me ouvindo aí do outro lado. Quando você parar de olhar as pessoas segundo a carne, esse ódio vai ter um fim. Mas enquanto você olhar essa pessoa segundo a carne, esse ódio não tem fim. Você conhece gente assim, que a raiva dessa pessoa não tem fim. Por que não tem fim? Porque está sempre olhando aquela pessoa segundo a carne e ela não esquece do que foi dito, que foi feito naquele momento, que já passou muitos anos. Parou de olhar segundo a carne, o ódio tem fim, a raiva tem fim. Enquanto olhar, não tem fim. E essa é a primeira parte, e vamos estar de pé e agradecer a Deus pela glória de hoje. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos por essa glória e pela próxima que o Senhor há de trazer para o nosso crescimento, para o nosso consolo, para que tenhamos cada vez mais olhos iluminados, em nome de Jesus. Recebo quem está me ouvindo e quem está aqui se tornando ainda mais aí dentro do seu coração, um discípulo, que você cresça cada vez mais no amor desse Deus, no zelo, no interesse, no seu semear, na sua perseverança, na sua fé, na sua paciência, que você se torne cada vez mais esse discípulo do Senhor, que o Senhor Jesus, nos dias da sua carne, ensinou a toda a multidão a ser. Mas nem toda a multidão queriam assumir esse compromisso. Foram poucos. E eu louvo a Deus por sua vida aqui abençoada. Você que deixou de ser ouvinte para se tornar um discípulo. O discípulo quer congregar e você está aqui congregando. O discípulo quer ter uma vida de oração. O discípulo quer louvar ao seu Deus. O discípulo quer ter contato com os irmãos. O discípulo quer estar sentado para ouvir a palavra. O discípulo quer semear. O discípulo tem prazer em ajudar, em fazer o máximo pelas coisas de Deus, pela graça de Deus. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês aqui hoje. E recebo que muitos virão querendo assumir essa vida de servo em nome de Jesus. Nós queremos, meu Deus, mais e mais. E não só sermos ouvintes da graça, nós queremos fazer a tua vontade, porque te amamos em nome de Jesus. E aproveite, faça o seu pedido, porque você está aqui congregando, você está sendo adorador. Coloque em prática o seu pedido, a sua oração. É o momento de chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. Você que me ouve aí do outro lado, eu declaro e recebo
você tendo uma atitude de assumir um compromisso sério com o Evangelho da graça de Deus. Algo sério. Porque você, meu amado, está recebendo uma palavra para o Espírito. E quem está recebendo uma palavra para o Espírito tem que ter um compromisso sério com esse alimento. Porque o cenário aí fora é de doutrina de homens. As pessoas estão atrás de objetos. As pessoas estão sendo enganadas. E você está tendo a oportunidade de receber uma palavra para o seu espírito. Para o seu espírito. Então esse evangelho é digno de um compromisso maior da sua parte. Como está acontecendo aqui na vida daqueles que estão presentes. Compromisso mais sério. E que você permaneça assim, abençoado. E você será bem-sucedido em tudo que você realiza. Bem-aventurado em tudo que você venha a realizar. Que assim seja o serviço dos anjos de Deus ao teu favor, em o nome do Senhor Jesus. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Uma semana boa para todos nós. E até a próxima reunião. Abençoados de Deus. Tchau a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.